E no vídeo de hoje eu vou te mostrar a ordem correta da maquiagem para você obter um resultado incrível assim como esse. Bora lá? E na minha ordem correta de maquiagem tem coisas que não mudam e coisas que são insubstituíveis, tá? Começando pela limpeza, então você sempre vai começar com a sua pele limpa. Esse é o primeiro passo para uma maquiagem muito boa. Então a gente vai fazer toda aquela limpeza. Gosto de utilizar tônico, gosto de utilizar água micelar. Você vai utilizar o que você tem na sua casa, mas eu prefiro esses molhadinhos assim, sabe? Do que somente água e sabão, porque eu acho que isso aqui sim retira todo o excesso de sujeira da sua pele. De segundo passo, nós temos o hidratante, né, que é a hidratação dessa pele. E pra mim, esse é outro passo que é insubstituível. Então, na maquiagem, tem muitas coisas que não são regras, que você consegue adaptar, mas tem coisas que pra mim são insubstituíveis, como eu falei. Então, isso é a limpeza e a hidratação. E eu tô hidratando bastante porque a minha pele tá bem sequinha, então é bom vocês irem dosando esse hidratante de acordo com o que a pele de vocês está no momento. E o terceiro passo da minha ordem correta de maquiagem, na verdade, são dois passos que você vai escolher o que você quer no momento: primer e blindagem. Então, nesse terceiro passo tem esses dois produtos e, como eu falei, você vai escolher. Vou em um local que precisa de durabilidade, uma festa, uma formatura, um evento, vai na blindagem. Vou ali só rapidinho, um encontro com as amigas, vou gravar um conteúdo, quero que a minha pele fique mais bonita, vai no primer. Então, esse terceiro passo você vai escolher um desses dois de acordo com a ocasião que você vai, e hoje nós vamos utilizar aqui o primer. Eu coloco apenas uma gotinha minúscula assim na minha mão e aplico aonde eu mais estou vendo porozinhos dilatados, esses cravinhos. Então o primer ele vai dar esse efeito óptico, não vai trazer durabilidade como a blindagem, mas, né, de acordo com o momento que você tá, ele pode casar muito bem. Agora no nosso próximo passo, quarto passo, veio aí a nossa base. Vou utilizar as bases da Ruby Rose com vocês, vamos fazer a misturinha aqui. E nesse passo é aquele passo sem segredo, né, gente, que a gente ama. É um passo que vai cobrir as nossas manchinhas, que vai uniformizar a nossa pele. Um dos passos mais importantes também, mas se você não fizer uma boa preparação de pele, esse passo aqui sozinho ele não vai valer de nada. Então ele deve ficar nesse lugar que eu coloquei pra vocês, que é no quarto lugar. Pego com a minha esponjinha e venho dando batidinhas sem segredo nessa pele. Nesse passo, nós vamos fazer a aplicação do corretivo. Ah, Jennifer, mas a base já não é para cobrir tudo, por que a gente usa corretivo? Não, a base ela vai uniformizar a nossa pele, o corretivo ele vai terminar de cobrir. Por isso eu acho ele indispensável. Inclusive, eu gosto de fazer uma camada mais leve com a base para poder ousar um pouquinho mais no corretivo. Então vocês vão aplicar nas olheiras de vocês, que esse aqui é o fundamental. E vocês também vão fazer a aplicação na onde mais vocês quiserem cobertura, ou utilizar esse corretivo também para fazer um jogo de luz e de iluminação. Então, esse produto, para mim, ele é essencial num kit de maquiagem e nesse meu passo aqui, nunca fico sem corretivo. Vou fazer a aplicação bem abaixo dos olhos, um pouquinho no queixo para dar mais cobertura, um pouquinho na testa e um pouquinho no nariz. Eu gosto de fazer dessa forma e nós vamos vir com batidinhas esfumando tudo isso. Na minha ordem correta de maquiagem, assim que toda a sua pele está uniformizada, eu gosto de entrar com as cores, né? Para tirar esse efeito de branco do seu rosto e começar a dar cor. Muitas pessoas fazem nesse momento contorno. Eu já prefiro iniciar com blush. Então é ótimo de explicar para vocês que essa é a minha ordem correta de maquiagem, mas que possivelmente existem outras, tá? Outras pessoas fazem de outra forma e isso não está errado. Eu só gosto de aplicar assim e acho que fica muito mais fácil, inclusive, vir com o blush primeiro. Vou utilizar esse blush rosa da Ruby Rose, lindíssimo, dessa linha Cream Cheeks. Muito tempo que eu não usava um blush bem pink aqui, né? Vou fazer a aplicação aqui nas minhas maçãzinhas e vou levando pra trás. Tô utilizando um blush cremoso, mas vocês poderiam tranquilamente estar utilizando um blush em pó também. Então a textura dele nesse momento não importa, tá? Ele vai entrar de toda forma nessa localização da maquiagem.
E na minha ordem correta de maquiagem, agora sim nós entramos com o contorno. Eu acho que fica muito mais fácil. Se você nunca testou dessa forma, testa aí e me conta aqui nos comentários se você achou que realmente facilitou. Vou utilizar um contorno em pó mesmo, porque como eu falei pra vocês, não interfere a textura dele. Ambos eu gosto de aplicar com a pele úmida assim, sem pó. Eu vou vir aqui atrás do meu blush, sempre com batidinhas, ó, lá atrásão, e vou unindo com o meu blush, voltando pra trás. Dessa forma que eu gosto de fazer. E aí eu acho que eles fazem uma junção bonita aqui. E o blush, eu acho que ele facilita eu saber aonde eu aplico o contorno. Quando eu tô sem blush, eu acho que eu fico um pouco perdida no local de aplicar aqui nas maçãs. Vou fazer também um pouquinho aqui na testa. Esse aqui é o pó compacto da Vult na cor V460. Ele é um pó compacto mesmo, não é um contorno. Se você achar que você deu uma descidinha, pode dar uma batidinha aqui. E o contorno você faz basicamente na onde você achar necessário. Fazer também um pouquinho aqui no queixo. Eu pego aqui abaixo, ó, na papadinha mesmo, e vou contornando o maxilar. Vou fazer também um pouquinho no nariz. Eu pego com esse mesmo pincel grandão, afino ele assim e faço o contorninho como eu já ensinei vocês aqui. Pinto a pontinha e vou nos ossinhos. Tudo que você aplicar em cima de uma pele que tá molhada, que tá úmida, é com batidinhas, tá? Senão você pode estragar. E o nosso contorno foi feito, bora pro próximo passo. Nesse próximo passo, nós temos o belíssimo iluminador. E como vocês viram, então, eu gosto de fazer a aplicação de tudo na pele antes do pó. O pó é basicamente o último passo da nossa pele, porque ele vem selando somente o que a gente não selou ainda na nossa pele. Vou utilizar hoje um iluminador lindíssimo da Ruby Rose, que é dessa linha aqui, Crystal Glow, na cor Cherry Red. E a gente vai fazer a aplicação aqui no ossinho, ó, onde eu gosto de aplicar sempre. Faço a aplicação e esfumo bastante. Vou aplicar também um pouquinho na pontinha do nariz. Um pouquinho no topinho dele. Na boca. No queixo. E no outro ladinho. Esses são os locais assim que eu acho essencial de aplicar iluminador, mas provavelmente vocês também já viram pessoas aplicando em outros locais e fica totalmente ao critério de vocês o local de aplicação do iluminador, mas esses aqui são essenciais. Como eu falei pra vocês, o pozinho, ele é o último passo da nossa pele, a não ser que você queira bater uma bruma, mas eu não gosto muito, então ele é o último passo da minha pele, o pó translúcido, né? Então vou vir antes desmarcando as minhas linhas pra vir colocando ele por cima. Vou utilizar hoje o pozinho translúcido da Fala Beauty, que eu gosto muito também. Ele é bem parecido com o da Playboy e eu sempre gosto de utilizar numa tonalidade mais clarinha mesmo, pra poder manter a iluminação do meu rosto. Venho com a esponjinha de veludo, dando batidinhas. E esse pozinho vocês vão aplicar, ó, na onde não tem blush e contorno. Ah, uma exceção, essa é a regra das exceções, é que eu gosto de aplicar em todo o nariz, mesmo se tiver contorno em cima. Por quê? Já respondendo vocês, o nariz é uma área que a maquiagem sai com muita facilidade. Então, quando eu faço isso, eu deixo essa pele mais resistente. Então, por isso, no nariz eu aplico, e é até bom que se seu contorno tiver ficado um pouquinho marcado, nesse momento, ó, ele dá uma desmarcada. Pega o truque aí que você vai amar. Depois que você faz essa aplicação do pó, às vezes ele tira um pouquinho algumas coisas que você já aplicou no seu rosto. Então, depois do pó, se você quiser voltar com alguns produtos, você pode. Então, eu vou vir só com o meu dedinho mesmo, reforçando um pouquinho o iluminador aqui na pontinha do nariz, que eu achei que apagou bem. E aqui. E agora nos olhos. A primeira coisa dos olhos que você vai fazer é aplicar um pouquinho de corretivo, o mesmo corretivo que você utilizou aqui nas olheiras. Esse corretivo, ele vai ser o fixador de sombras. Então, se você não for fazer sombra, não precisaria aplicar mais. Você só vai aplicar mais se você for fazer uma sombra. Além dele deixar essa cor mais bonita, ele vai fixar. Então, assim, muitas pessoas erram porque querem fazer sombra aqui no olho, mas não aplica nada. E o produto, ele não tem uma pigmentação bonita na nossa pele. Então, precisa
precisa ter esse corretivo e para reutilizar mesmo pode ser o mesmo corretivo das olheiras. Hoje nós vamos fazer um esfumado rosado e simples, só mesmo para mostrar para vocês a ordem, né, o passo a passo de um olho básico. Vou utilizar essa paletinha aqui da Bitarra com vocês, que é uma paleta muito bonita e ela tem tons marrons e tons rosados. E a primeira coisa do olho, como eu falei para vocês, é o corretivo e a segunda é o tom de sombra. Você pode e deve começar sempre de um tom mais claro, ó. Vou pegar esse rosé aqui e depois eu vou marcar com esse. Ai, Jennifer, mas você já começou de algum tom escuro? Sim, quando a maquiagem é mais escura, mas isso não é assunto para uma maquiagem básica, tá? Então a gente vai vir com um tomzinho mais claro. Se você quer rosé, é rosé. Se você quer marrom, é marrom. E a gente vai fazer a aplicação aqui no finalzinho. Ó, na verdade esse ficou muito claro, eu vou misturar um pouquinho com o outro. E a gente vai fazer a aplicação aqui no finalzinho. Ó, faz aquele Czinho e joga um pouquinho pra frente. Então, quando eu quero fazer uma maquiagem rosada, eu já começo com um rosézinho. Faço bolinhas. Esse é um pincel maior, tá? Você sempre começa com ele para depois você ir diminuindo. Adiciono mais. Jogo aqui pro finalzinho. Agora eu diminuí um pouco do meu pincel para pegar só aquela tonalidade que eu falei anteriormente, porque de início eu misturei as duas e agora eu vou utilizar só essa para dar uma marcaçãozinha. Então primeiro uma sombra mais clara, depois você vai subindo, consequentemente diminuindo os pincéis. Adiciono aqui também no finalzinho e subo só um pouquinho, essa sombra vai ficar mais contida e esse esfumado vai ser mais clarinho mesmo. E aí, sempre que você aplicar essa tonalidade um pouquinho mais escura, você volta com o pincel grandão para dar um acabamento. Em uma maquiagem clássica, normalmente os tons claros eles ficam aqui no início. Então por isso a gente vai utilizar esse branquinho aqui mate. Poderia ser um brilhoso também, mas hoje eu vou ficar mais basiquinha. Então a gente vai fazer a aplicação agora do canto interno, levando até o meio. E aí pra não ficar marcada, que eu quero essa maquiagem bem esfumada, eu levo até na sobrancelha, porque aí ele vai criar um degradê. Se você pegar pouco produto, você consegue fazer isso sem ficar estranho tranquilamente, tá? Vou adicionando mais e vou entrando aqui no meio. Na minha ordem correta de maquiagem, eu faço os esfumados em cima e aí eu já faço o esfumado embaixo. Então, a gente vai pegar aquele nosso pincelzinho pequenininho, vou misturar esses dois tons de rosé e vou fazer um esfumadinho leve aqui embaixo, somente para não ficar sem nada. Eu gosto de fazer isso antes do delineado, antes de brilho, antes de qualquer outra coisa, para, como eu falei para vocês, a gente fazer todos os esfumados de uma vez, tanto ele em cima quanto ele embaixo. E aí eu tô esfumando aqui do meu canto externo, levando até mais ou menos o meio, para ficar um esfumadinho mais leve mesmo. Vou aproveitar também e já iluminar abaixo da minha sobrancelha e o cantinho interno com o mesmo iluminador, para já finalizar tudo de esfumado. Coloco aqui, ó, no ponto alto da sobrancelha, levo até o fim, mas não levo até o início. Coloco aqui, ó, fora do olho mesmo, no cantinho lacrimal. Depois disso, você pode voltar com seu pincel grandão só para dar um acabamentinho geral. Agora nós vamos fazer o delineado e você vai fazer o delineado que você desejar. Então esse é o momento do delineado, ele é o penúltimo, antepenúltimo passo, porque a gente faz o delineado e aplicação de máscara de cílios se você for aplicar cílio postiço. Então o delineado ele é bem no finalzinho mesmo, só que hoje eu vou fazer ele esfumado com sombra. Vou vir com essa sombra aqui que é quase uma preta e o mesmo pincelzinho que eu utilizei aqui no esfumado inferior para fazer um delineado esfumado discreto. Tiro o excesso e aí eu vou puxar o meu olho e eu vou fazer um vai e vem aqui, ó,
Eu gosto de começar do final, porque normalmente o final ele pode ficar mais grosso. Então quando a gente coloca primeiro, a gente coloca um pouquinho errado. Então eu começo do final, fazendo vai e vem, levando para a frente. Esse delineado é muito fácil, acho que eu já mostrei pra vocês aqui, gosto muito dele. E eu puxo porque eu sinto que pra mim se torna mais fácil puxando. Mas se você consegue com o olho aberto, ótimo. Olha o tanto que fica bonito só esse contorninho do olho, é tão simples. E aí eu já tô aproveitando para fazer um puxadinho aqui, isso tudo de sombra. É muito mais fácil que você pegar aquele delineador preto e tentar puxar. Então eu vou aqui onde termina o meu delineado e solto um pedacinho pra frente. Posso vir assim com a minha unha depois, ó, afinando essa pontinha e fica lindo. Então, essa parte do gatinho, ela é totalmente opcional. Se você não quiser, você deixa assim. Se você quiser, você puxa. Mas o puxadinho, ele é só no final. Você faz todo o seu traço primeiro. Pega pouquinha sombra e a gente vai colocar aqui no final, puxando o restinho pra cima. Com a mão bem leve. Porque a intenção não é um delineado muito marcado. É mais um puxadinho leve. E agora, já quase finalizando os nossos olhos, a gente vai vir com a máscara de cílio. Hoje eu não vou aplicar cílio postiço, mas se você quisesse, seria antes da máscara. E eu vou misturar uma máscara que é pequenininha com uma que é um pouco maior, porque aí uma vai alongar e a outra vai dar volume. Faço a aplicação bem devagar. Puxando da raiz pra cima. Uso a pontinha para arrumar as minhas pontinhas. E aí eu já venho com a outra por cima. Ela é um pouco maior, bem maior. E na minha ordem de maquiagem, a sobrancelha sempre fica por último, os olhos. Porque é algo que hoje em dia eu não dou tanta ênfase mais, como antigamente. Gosto de sobrancelhas mais leves. Hoje a gente vai limpar, passar o gelzinho. Peguei um pouquinho do tônico, tô limpando a base dela e eu vou vir com o gelzinho incolor. Mesmo que eu vá corrigir, eu sempre deixo pro final as sobrancelhas, porque eu corrijo de acordo com a maquiagem. Se for uma maquiagem muito escura, eu já gosto de deixar ela um pouquinho mais escura. Por isso eu faço sempre no final. Eu acho que essa é uma ótima dica pra vocês. E agora nós vamos para o último passo da maquiagem, que são os lábios. E nos lábios, em 80% das vezes que eu aplico qualquer coisa, eu contorno antes. Então sempre utilizo o lápis antes e o batom depois. Vou deixar aqui para vocês depois, na verdade eu vou falar. O lápis é o Nude Rosé da Ruby Kisses e o batom é o Mistério da Payot, que a gente vai fazer uma boca rosé linda. Eu vou limpar antes a minha boca, que ela tem balme, e às vezes esse molhadinho dele interfere na hora de contornar. Daí eu limpei e agora a gente já vai contornar os nossos lábios. Agora nós vamos fazer a aplicação do batom novo. Olha que coisa mais linda. Nunca apliquei um batom nesse formato, mas bora lá. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like para eu saber. Deixa aqui abaixo o seu comentário também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve também para você não perder mais nenhum vídeo. E até o próximo vídeo!